o nome original não é Revelações, é nomeado no começo. Foi escrito por João, que poderia se referir. Bom dia, gente. Desculpa o atraso, a gente estava com um probleminha técnico, mas já resolvemos. É bom estar com vocês mais uma vez aqui, mais um domingo. Tivemos um domingo de folga ali por conta do feriado, estamos voltando, entrando na reta final do nosso curso. Hoje a docente vai ser a Fabiana, ela já esteve aqui com a gente em outro em outras aulas, então, assim, acho que todo mundo já conhece, tá? Vamos orar e entregar a palavra para ela, até para a gente poder aproveitar o tempo. Oremos. Ó Senhor nosso Pai, obrigado mais uma vez, Senhor, por estar aqui na tua casa, pela oportunidade que estamos tendo de estudar a tua palavra aqui, em especial esse tema tão interessante que tem falado tanto nos nossos corações, Senhor. Continua a usar a vida da Fabiana, Senhor, para ministrar nossas vidas, mas também cuida da vida dela e da sua família, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, né? A gente está aí, como o Bira falou, na reta final e a gente não pode perder tempo, né? Porque o conteúdo é bem grande e a gente tem acompanhado aí. E eu queria começar já, né, fazendo um retorno do tudo que a gente ouviu. Então, eu trouxe um videozinho, ele faz uma síntese do que a gente estudou até agora, né? Então, a gente vai passar nesse tempo para a gente poder acompanhar. O livro da revelação de Jesus. O autor desse livro, cujo nome original não é Revelações, é nomeado no começo. Foi escrito por João, que poderia se referir ao discípulo amado que escreveu o Evangelho e as cartas de João, ou poderiam ser um João diferente, um profeta judaico messiânico que viajou e ensinou na igreja primitiva. Seja qual for o João, ele deixa claro no parágrafo de abertura que tipo de livro ele escreveu. Ele chama isso de revelação, ou apocalipse. A palavra grega é apocalipsis, e se refere a um tipo de literatura muito conhecida dos leitores de João, proveniente de escrituras hebraicas e de outros textos judaicos populares. Apocalipse relata os sonhos e visões simbólicas de um profeta que revelam a perspectiva celestial de Deus sobre a história e os eventos atuais, de modo que o presente pudesse ser visto à luz do resultado final da história. E João diz que esse Apocalipse é uma profecia, o que significa que é uma palavra de Deus falada através de um profeta ao povo de Deus, geralmente para avisá-los ou confortá-los em tempos de crise. Ao chamar esse livro de profecia, João diz que é a tradição dos profetas bíblicos e leva sua mensagem ao clímax. E essa profecia apocalíptica foi enviada para pessoas reais que João conhecia. O livro começa e termina como uma carta circular que foi enviada para 7 igrejas na antiga província romana da Ásia. Agora, 7 é um número significativo para João. É um símbolo de plenitude baseado no ciclo de 7 dias sabáticos no Antigo Testamento. E João envolveu o número 7 em cada parte desse livro. Agora, com essa abertura, João nos deu uma orientação clara sobre como ele quer que entendamos esse livro. Apocalipses judaicos eram comunicados através de imagens e números simbólicos. Não é um código secreto que prevê o fim do mundo. Em vez disso, João usa constantemente esses símbolos que são extraídos do Antigo Testamento e espera que seus leitores saibam o que os símbolos significam ao procurar os textos que ele está aludindo. Além disso, o fato de ser uma carta significa que João está realmente abordando as situações dessas igrejas no primeiro século. E assim, embora esse livro tenha muito a dizer aos cristãos das gerações posteriores, o significado do livro deve primeiro ser ancorado no contexto histórico do tempo local e público de João, o que nos leva à primeira seção do livro, a mensagem de Jesus às 7 igrejas. João estava exilado na ilha de Patmos e ele teve uma visão do Jesus ressuscitado sendo exaltado como Rei do mundo. E ele estava em pé entre 7 luzes acesas. E João disse que isso é um símbolo das 7 igrejas na Ásia Menor que foram adaptadas do livro do profeta Zacarias. E Jesus começa a abordar os problemas específicos que cada igreja enfrenta. Algumas estavam apáticas devido à riqueza e à afluência.
outras estavam se comprometendo. Seu povo ainda estava comendo refeições de rituais a outros deuses e dormindo em templos pagãos. Mas outros entre as igrejas permaneceram fiéis a Jesus e estavam sofrendo perseguição e até violência. E Jesus avisa que as coisas vão piorar. Há uma tribulação sobre as igrejas que as forçará a escolher entre o comprometimento ou a fidelidade. Na época de João, o assassinato de cristãos pelo imperador romano Nero tinha passado e a perseguição aos cristãos pelo imperador Domiciano provavelmente estavam em andamento. E assim, a tentação era negar a Jesus, seja para evitar a perseguição ou simplesmente para se juntar ao espírito da era romana. E Jesus os chama de volta à fidelidade para que eles possam superar, ou literalmente, conquistar. E Jesus promete uma recompensa para todos os que conquistarem. Cada recompensa é tirada diretamente da visão final do livro sobre o casamento do céu e a terra. E assim, essa sessão de abertura estabelece a tensão da trama principal que conduzirá ao enredo nesse livro. Será que o povo de Jesus aguentará? Será que eles herdarão o novo mundo que Deus lhes reservou? E por que a fidelidade a Jesus é descrita como conquistadora? O resto do livro é a resposta de João. Depois disso, João tem uma visão da sala celestial do trono de Deus e a descreve com imagens tiradas de muitos profetas do Antigo Testamento. Deus possui criaturas e anciãos ao seu redor que representam toda a criação e as nações humanas. E eles estão dando honra e fidelidade ao único Criador verdadeiro de Deus, que é Santo, Santo, Santo. Na mão de Deus está um pergaminho fechado com 7 selos de cera. Simboliza a mensagem dos profetas do Antigo Testamento e o pergaminho selado das visões de Daniel. Estes são todos sobre como o reino de Deus existirá aqui na terra completamente como no céu. Mas acontece que ninguém é capaz de abrir o pergaminho, até que João ouve sobre alguém que pode. É o leão da tribo de Judá e da raiz de Davi. Ele pode abri-lo. Estas são descrições clássicas do Antigo Testamento do rei messiânico, que traria o reino de Deus através da conquista militar. Agora, isso é o que João ouve, mas o que ele vê não é um rei leão agressivo, mas sim um cordeiro sacrificado e sangrento que está vivo, parado ali, pronto para abrir o pergaminho. Agora, esse símbolo de Jesus como cordeiro morto, isso é crucialmente importante para a compreensão do livro. João está dizendo que a promessa do Antigo Testamento do futuro reino vitorioso de Deus foi inaugurada através do Messias crucificado. Jesus venceu os seus inimigos, morrendo por eles, como o verdadeiro cordeiro da Páscoa, para que pudessem se redimir. Por causa da ressurreição, a morte de Jesus na cruz não foi uma derrota, mas sim a sua entronização. Foi a maneira como ele conquistou o mal. E assim, essa visão conclui com o cordeiro ao lado do que está sentado no trono. E juntos eles são adorados como o único e verdadeiro Criador e Redentor. E o cordeiro morto começa a abrir o pergaminho. É um símbolo da sua autoridade divina para guiar a história até a sua conclusão. O que nos leva à próxima seção do livro. Os 3 ciclos dos 7. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E cada ciclo relata o reino e a justiça de Deus vindo aqui na terra como no céu. Agora, algumas pessoas pensam que os 3 conjuntos de 7 juízos divinos representam uma sequência literal e linear de eventos que aconteceram no passado ou poderiam estar acontecendo agora, ou ainda acontecerão no futuro quando Jesus voltar. Mas observe como João uniu todos os 7. As últimas 7 taças saem da 7ª trombeta e do 7º selo. E as 7 trombetas emergem do 7º selo, como as bonecas matrioscas, cada 7ª continha as próximas 7. Observe também como cada uma das séries de 7 culmina no juízo final e elas têm conclusões correspondentes. Portanto, é mais provável que João esteja usando cada conjunto de 7 para descrever o mesmo período de tempo entre a ressurreição de Jesus e o futuro retorno, de 3 perspectivas diferentes. Então o cordeiro morto começa a abrir os primeiros 4 selos do pergaminho. E João vê 4 cavaleiros. É uma imagem do livro de Zacarias, capítulo 1. E eles simbolizam os tempos de guerra, conquista, fome e morte. Em outras palavras, um dia tragicamente normal na história humana. Então, o 5º selo descreve os mártires cristãos assassinados diante do trono celestial de Deus. E o grito de seu sangue inocente sobe diante de Deus como fumaça do altar do incenso. E eles são instruídos a descansar, porque mais cristãos ainda estão para morrer. Não nos disseram o porquê, mas nos dizem que não durará para sempre. O 6º selo é a resposta final de Deus ao seu grito. Ele traz o grande dia do Senhor, que foi descrito em Isaías e em Joel. E as pessoas da terra gritam: quem é capaz de suportar? Então, de repente, João faz um intervalo para responder essa pergunta. João vê um anjo com um anel de sinete vindo para tocar uma marca de proteção nos servos de Deus que estão suportando toda essa dificuldade.
E ele ouve o número daqueles que são selados, 144.000. É um censo militar como o do livro de Números, capítulo 1. Existem 12.000 de cada uma das 12 tribos de Israel. Agora, preste atenção. O número desse exército é o que João ouviu, assim como ele ouviu sobre o leão conquistador de Judá. Mas em ambos os casos, o que ele viu então foi o surpreendente cumprimento daquelas imagens militares em Jesus, o Cordeiro morto. Então, quando ele vê esse exército messiânico do reino de Deus, é composto de pessoas de todas as nações, cumprindo a antiga promessa de Deus a Abraão. É esse exército multiétnico do Cordeiro que pode estar diante de Deus, porque eles foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. E agora eles são chamados para conquistar, não matando seus inimigos, mas sim sofrendo e testemunhando como o Cordeiro. Depois disso, o 7º e último selo é quebrado. Mas antes que o pergaminho seja aberto, as 7 trombetas de advertência emergem e o fogo é tirado do altar do incenso. Simboliza o grito dos mártires e é lançado na terra, trazendo o dia do Senhor à sua conclusão. Agora, com as 7 trombetas, João recua e reconta a história novamente, dessa vez com imagens da história do Êxodo. Assim, as primeiras 5 explosões de trombeta repetem a praga enviada ao Egito. Então, a 6ª trombeta solta os 4 cavaleiros que vieram dos primeiros 4 selos. Mas então, João nos diz que, apesar de todas essas pragas, as nações não se arrependeram, assim como o faraó não fez na história do Êxodo. Assim, parece que o julgamento de Deus não fará com que as pessoas se arrependam antecipadamente. Então, João pausa a ação novamente com outro intervalo. Um anjo traz o pergaminho não selado, que foi aberto pelo Cordeiro. E assim como Ezequiel, João é instruído a comer o pergaminho e depois proclamar a sua mensagem às nações. Finalmente, o pergaminho do Cordeiro está aberto e agora vamos descobrir como o reino de Deus virá aqui na terra. O conteúdo do pergaminho é escrito em 2 visões simbólicas. Primeiro, João vê o templo de Deus e os mártires junto ao altar, e é instruído a medir e separá-los. É uma imagem da proteção tirada de Zacarias, capítulo 2. Mas então, as cortes externas da cidade são excluídas e são pisoteadas pelas nações. Agora, alguns pensam que isso se refere literalmente a uma destruição de Jerusalém, que aconteceu no passado ou que acontecerá no futuro. Mas é mais provável que João esteja seguindo a tradição de Jesus e dos apóstolos, que usaram o novo templo como um símbolo para o novo povo da aliança de Deus. Nesse caso, esta é uma imagem como os seguidores de Jesus podem sofrer perseguição pelas nações, mas essa derrota externa não pode tirar sua vitória através do Cordeiro. Essa ideia é expandida na 2ª visão do pergaminho. Deus nomeia 2 testemunhas como representantes proféticos para as nações. Mais uma vez, algumas pessoas pensam que isso se refere literalmente a 2 profetas que aparecerão um dia no futuro, mas João os chama de castiçais, que é um de seus símbolos claros para as igrejas. Portanto, essa visão é mais provável sob o papel profético dos seguidores de Jesus que devem assumir o manto de Moisés e Elias e chamar nações e governantes idólatras para retornarem ao único e verdadeiro Deus. Mas de repente uma fera horrível aparece. Lembre-se de Daniel capítulo 7. E a fera conquista as testemunhas e as mata. Mas então Deus as traz de volta à vida e vindica as testemunhas diante de seus perseguidores. E o resultado final é que muitos entre as nações finalmente se arrependem e dão glória ao Deus Criador no dia do Senhor. Agora, parem. Pense nas histórias até agora. As advertências de Deus através dos selos e através das trombetas não geraram arrependimento entre as nações, assim como as pragas do Êxodo apenas endureceram o coração do faraó. Mas o Cordeiro conquistou os seus inimigos, amando-os, morrendo por eles. E agora, a mensagem do pergaminho do Cordeiro revela a missão de seu exército, a igreja. O reino de Deus será revelado quando a nação ver a igreja imitando o sacrifício amoroso do Cordeiro, não matando seus inimigos, mas sim morrendo por eles. É a misericórdia de Deus mostrada através dos seguidores de Jesus que levará as nações ao arrependimento. E essa afirmação surpreendente é a mensagem do pergaminho aberto que João colocou no centro exato de todo o livro. Depois disso, a última trombeta soa e as nações são abaladas quando o reino de Deus vem aqui na terra, como no céu. Então, agora sabemos como a igreja dará testemunho das nações e herdará a nova criação. Mas quem foi aquele animal terrível que travou guerra contra o povo de Deus e como se desenrolará toda a história? João nos dirá isso na 2ª metade do livro de Apocalipse. Pois bem, estamos na 2ª metade, né? Agora a gente vai seguir e a gente precisa relembrar 3 pontos. Isso tudo a gente viu nas aulas passadas, né? Com o Marcelo, com o André, com o pastor Mauro, né? A questão dos selos, a questão das trombetas, as pragas. O Marcelo encerrou a aula aqui passada dizendo, está feito, né?
concluído, foi acabado. A vitória foi garantida. E agora a gente vai dar, na verdade, um zoom na história, né? A gente viu todo esse panorama, porque agora a gente, quando aparece ali, agora que monstro é aquele ali? É como se a gente pudesse fazer igual uma luneta e olhasse aquela parte, aquele detalhe, e agora vamos ver como que se deu aquilo ali, tá? Mas antes a gente precisa pensar em 3 pontos importantes que percorreu toda essa história. Ele diz assim, ó, primeiro, qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é alcançar o arrependimento do mundo. Né? Ali no desenho ele até fala assim, lá com o faraó, muitos não se arrependeram, né? Vieram as pragas, vieram os selos, aquele juízo todo dos selos que a gente viu, dos cavaleiros, de toda aquela situação, não provocou total arrependimento, tá? Mas esse é o propósito de Deus, que todos se arrependam. O segundo ponto importante é qual é o nosso papel, porque até ali então, logo nas aberturas dos selos ali, a gente não sabia o conteúdo do pergaminho. E aí, com a abertura, após as trombetas, foi dado o conteúdo do pergaminho, do que estava escrito no pergaminho, que foi a questão do sacrifício, de ser o testemunha, né? De seguir como testemunha. E olha que interessante, testemunho é uma coisa muito importante para João. Se você pegar o Evangelho de João, tem a palavra testemunho 38 vezes. Você imagina, é muita coisa, né? Então, testemunho é um papel do seguidor de Cristo, né? Terceiro ponto importante é ser testemunha que traz as nações à fé no único Deus verdadeiro, é a nova função do povo escatológico de Deus. Essa é a minha função e a sua função. Nós, sendo chamados povo de Deus, nós precisamos ser testemunhas. Testemunhas para poder pregar às outras nações, às outras pessoas a fé no único Deus verdadeiro. Essa é a função da igreja hoje, certo? Surgem algumas perguntas, né? Mas como? Né? A gente viu lá a cena em que os mártires, lá logo no selo, né? No quinto selo, os mártires chegam para Jesus, né? para o Senhor e falam, mas até quando? Né? As orações dos mártires chegam lá até o trono e eles estão perguntando até quando vai vir o juízo de Deus, até quando? E aí a gente pergunta, mas como que eu vou ser testemunha? Testemunha até a morte. Né? Essa pergunta do como você não consegue, né? Nem os profetas conseguiram. A resposta é que você não consegue. Você sozinho não consegue. A sua força vem da vitória que Cristo garantiu, ok? A gente, por si só, nós não somos capazes. Nós só somos capazes de sermos testemunhas de Cristo se nós estivermos redimidos, lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Amém? Até quando? Até quando nos remete a Salmos, né? Salmos, o que tem lá muito é o clamor do salmista. É o clamor da gente quando está em sofrimento. O até quando é quando dói. O até quando é aquela ferida que machuca a gente nas nossas orações. Né? Que ele fala assim, é um dia comum, né, da vida ali. É isso que está acontecendo lá nos selos. É um dia comum, é conquista, é morte, é dor, é exílio, né? É decepção. E aí a gente clama até quando, né? Aí eu pus aqui um versículo, um Salmo 13, 1, 2, que ele fala, até quando, Senhor? Até quando? Esse era o clamor dos mártires, né? Embaixo do altar, lá diante de Deus. Até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando eu terei inquietações e tristezas no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? São 4 até quandos aqui nesses salmos, né? É o clamor, que representa o clamor. Aí eu botei assim, ó, a expressão repetida 4 vezes aqui nesse texto, ela é reproduzida e elaborada em todas as circunstâncias do nosso dia a dia, certo? Continuando, fala, a terceira pergunta é o porquê. Mas por quê? Né? Por que eles estão sofrendo? Por que os mártires estão ali clamando, fazendo esse até quando, perguntando até quando? Por causa da palavra de Deus e do testemunho, está lá em Apocalipse 6,6. E a resposta que se tem quando eles fazem o até quando, não é agora. A resposta é, espere um pouco mais. E nem sempre, para a gente, é bom ouvir esse espere um pouco mais, quando a gente está sofrendo. Quando a gente está sofrendo, a gente não...
a palavra que a gente não quer ouvir é essa, né? Espere um pouco mais, você vai sofrer mais um pouquinho, né? A gente queria, dentro de nós, a gente queria a resolução do juízo, né? Uma vingança. Então, o Peterson, ele fala isso, existe um limite entre a gente clamar o até quando e o desejo da vingança. Mas a gente precisa lembrar que a vingança não é nossa, a vingança é do nosso Deus. Atenção, ó, eu já comentei que eu adoro spoiler, né? Eu só leio o livro se eu souber do que ele trata, como é que ele termina. Então, assim, comprei esse livro, achei interessante. Aí eu vou lá, procuro uma resenha, saber como é que ele fala. Aí eu vou ler o livro. Eu amo spoiler, né? Quero saber como funciona. E Apocalipse, na verdade, é um verdadeiro spoiler, né? É o spoiler maior, porque ele já te deu, Deus. O Marcelo já deu o spoiler final, está feito. Está acabado, está concluído, está completa a obra. Então, quer dizer, nós já sabemos o spoiler final. E aí ele fala assim, ó, a sétima trombeta é o juízo final, né? Vê que ela no final de tudo, depois de todo aquele juízo, com o propósito de arrependimento, agora sim, agora vem o juízo de Deus, né? O reino do mundo se tornou de Cristo, Apocalipse 11:15. Esse é o spoiler final. Cristo é o vencedor. Tá? Essa é a nossa garantia. Ele venceu. O reino agora é dele. Diante de Deus, os 24 anciãos prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, após um cântico de louvor. O que quer dizer isso aqui? O que quer dizer que, na verdade, assim, lembra lá que eles estavam clamando até quando? Até quando? Até quando, Senhor, eu tenho a minha resposta? Até quando a gente determinar essa vitória? Até a última trombeta. A sétima trombeta vem o juízo final. E após a sétima trombeta é determinado o louvor e adoração ao Senhor. Os 24 anciãos se prostraram e adoraram a Deus. Mas por quê? Aí está ali, ó. Porque houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto. Pode passar, Marcelo, por favor. Porque tinha certeza de que, enquanto estava até quando tinha um Deus agindo. Porque o nosso Deus, ele não está parado. Nosso Deus, ele não está à parte dos problemas. O nosso Deus, ele não está aquém das situações dos até quandos. As orações dos justos, elas subiram lá com a fumaça do incenso até as narinas de Deus. Ele está ciente do que está acontecendo. Ele só falou, espere um pouco, porque eu estou agindo. E quando Deus age, ele determina lá, ó, a mão do anjo subiu diante de Deus com a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então, houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Ele vai passando todo o processo lá dos selos, das taças, e lá em Apocalipse 16, ele completa com está feito. Acabou-se tudo, porque houve trovões, vozes, relâmpagos, houve o agir de Deus, de Apocalipse 8 a Apocalipse 16. Deus manifestando ali, através dos trovões, dos relâmpagos, certo? É um Deus que está agindo. O nosso Deus, ele não está com os ouvidos tampados. Ele está com os ouvidos atentos ao clamor dos seus queridos, dos que estão clamando a ele. Aí agora a gente começa com a minha aula. Minha aula começa agora, né? Acerca da Babilônia. A gente vai falar da Babilônia. Então, primeiro a gente precisa pensar num panorama da Babilônia. Eu coloquei ele assim, ó, Deus, ele criou a humanidade, criou a natureza, com propósito de adoração a ele, certo? E nesse propósito de adoração a ele, ele queria que houvesse harmonia entre o homem, natureza e ele. Harmonia, adoração a ele, comunhão a ele. Isso tudo que ele estabeleceu, a gente chama de uma cultura de vida. Uma vida plena, né? Uma vida satisfeita no próprio Deus. Contudo, se a gente for ler lá, Apocalipse 16, teve aquela batalha, né? Que eles tentaram pegar, Miguel veio com os anjos, e o Satanás foi expulso do céu. E porque ele, em oposição a Deus, e sendo expulso do céu, ele vem à terra furioso e ele tenta tragar a mulher. Foi a aula do André, se eu não me engano. Ele vai em busca da mulher grávida, lembra dessa parte? E ele vai tentar tragar o filho dela antes de nascer e tudo. Essa mulher, ela representa o povo de Deus, né? Ela representa o povo de Israel. E a sua descendência são todos aqueles que são obedientes a Deus. E a oposição de Satanás é perseguindo e enganando. Essa é a função dele. O Apocalipse deixa claro isso. A função de Satanás é enganar o povo.
Não contente com isso, ele persegue o povo, né? Até que ele conseguisse destruir o que Deus criou, tá? Essa cultura, só para concluir aqui, obrigada. Como que ele vai fazer isso? Com a cultura da morte. Essa cultura da morte é a Babilônia. Então, assim, a Babilônia, na verdade, é uma ideologia do mal. É uma propaganda que se usa nesses ambientes com que é uma cultura de idolatria, malignidade, ao caos. Então, ele implanta toda essa cultura, ele implanta a Babilônia, que é essa cultura do mal, para poder perseguir e enganar os descendentes e a mulher, ok? Quem é a Babilônia? Né? Em Apocalipse 7, 4, deixa eu só... Se você puder abrir a sua Bíblia também... 17:4. O anjo fala assim para João: João, vem cá que eu vou te mostrar. Vem cá que eu vou te mostrar o julgamento da Babilônia. O anjo faz um zoom agora que ele já tinha mostrado para João tudo. Ó. Foi assim e a gente venceu. Cristo venceu, ok? Agora, João, vem cá que eu vou te mostrar. Ele pega uma lupa e coloca lá. Vamos ver o julgamento da Babilônia. Conseguisse fazer isso. Imagina se for assim, né? Aparece no telão e aparece lá todo o julgamento. Ele agora vai decorrer que isso já passou. Presta atenção, a Babilônia já foi derrotada, já está concluída, a gente já sabe disso, já conhece o final. O que ele está fazendo agora, na verdade, ele vai pegar os pormenores e vai detalhar. Olha só como aconteceu. É assim que ele está falando para João. Então, lá no 17:4, ele fala assim, no 1 ele fala assim, 17:1, venha, e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. No versículo 4, ele fala assim, ó, a mulher que estava vestida de púrpura e vermelho, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, ela segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e de impureza da sua prostituição. E aí ele vai falando, na sua testa estava escrito blasfêmias. Continuando, no versículo 6, no final do versículo 6, diz assim, ó, vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue de quem? Das testemunhas de Jesus. E João fala assim, mas quando eu vi, como que João ficou? Fiquei admirado. Eu fiquei espantado quando eu vi aquela mulher. Mesmo ele já sabendo do final da história. João diz que quando olhou aquilo ali, ele falou, eu fiquei admirado com aquele ouro, com aquela púrpura, com aquele cálice de ouro, com tantas pérolas. Aí o anjo chega para ele e fala assim, mas por que você está admirado, João? Por que você está admirado com essa mulher? E ele fala, eu lhe explicarei o mistério dessa mulher. A gente vai agora para o mistério dessa mulher. Pode passar, Marcelo, por favor. O mistério da mulher. Antes, para a gente poder falar da mulher, eu falei que ela é uma propaganda, é um sistema, né? A gente precisa pensar no todo. Existe, na verdade, uma trindade satânica tentando fazer o propósito de Satanás é enganar. Então, ele vem como uma trindade, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, tem o dragão. O dragão, a Bíblia fala que ele é a antiga serpente, é o diabo, Satanás, ele veio para enganar o mundo, tá? Isso está lá no capítulo 12, versículo 9, está esclarecendo quem é o dragão, tá? Depois ele tem a besta do mar. A primeira besta que sai é uma besta do mar. Essa besta do mar, a representação dela é um poder político, é um poder imperial, tá? É a questão do poder mesmo, de si, humano, divinizado, idolatrado. E tem, por outro lado, a besta da terra, é uma besta, vamos dizer assim, uma besta local. Essa besta local seria assim, os governantes, as autoridades, e para criar Fica até estranho a gente falar criar uma harmonia entre isso, porque entre Satanás não existe harmonia, né? Mas para criar uma ligação nessa trindade, existe uma propaganda disso, uma ideologia do mal, que é a Babilônia. Por isso que quando você pegar para estudar qualquer situação dessa, você vai ver lá. É a trindade satânica e a prostituta, né? Porque ela, na verdade, vem para corromper
a humanidade, vem para corromper, para enganar as pessoas. Por quê? O propósito de Deus, a gente não pode esquecer, o propósito de Deus era o quê? O arrependimento, não era o arrependimento dos seus. E ele veio de tal forma, Satanás vem para perseguir e enganar, de tal forma que muitos não se arrependam, ok? E aí, essa Babilônia ali, ela vem numa cultura de morte com engano, com adoração, com perseguição. Alguns, quando a gente começa a estudar, alguns começam a tentar achar e nomear essas bestas. Ah, era Nero, era Domiciano, era Assíria, era Pérsia, será que é hoje? Quem é a besta de hoje? E é saudável. E é isso, não é só política, político, religioso, porque isso é um sistema político, religioso, econômico. A gente precisa ter claro na nossa mente que essas bestas, ela vai sempre existir em qualquer era, tá? Porque essa besta é a ideologia do mal. Eu coloquei ali assim para a gente, ó, as bestas e a Babilônia podem estar e têm estado presentes em muitas épocas, lugares e formas. A nossa luta não é contra o governante, é contra essa ideologia do mal. E aí a gente tem que ter cuidado para a gente não ficar admirado como João, né? A gente tem que ter cuidado para a gente não ser seduzido pelas pérolas, por causa do ouro, da púrpura. Será que... Aí fica assim a pergunta, né? Será que a gente tem sido uma autoanálise que a gente deve fazer? Como que tem sido a minha vida? Será que eu tenho sido assimilado por toda essa situação? Como eu tenho me portado com as riquezas, com o ouro, com o cálice, com a postura da Babilônia, com essa ideologia do mal na minha vida? Isso tem me atraído, eu tenho vivido para isso, né? É um alerta quando a gente vê que João, que estava ali pregando a palavra de Deus, estava por causa do testemunho da palavra de Deus, ele ficou admirado, e nós? E nós? Como está o nosso compromisso em relação à Babilônia? Como a ideologia da Babilônia está influenciando as nossas vidas? Os agentes da bestas, né? Eu estava falando aqui agora dessa questão da gente querer nomear. O Eugene Boring, ele fala assim, ó, todos que apoiam a religião cultural, dentro ou fora da igreja. A gente precisa lembrar, vocês lembram quando a gente falou das igrejas, das 7 igrejas aqui? A gente estava falando de Pérgamo, né? Pérgamo era onde tinha o altar de Satanás, tinha um local de adoração para vários tipos de deuses. Efésios, né, que tinha Ártemis, tinham vários locais das próprias igrejas da Ásia, porque a gente não pode esquecer isso, que João estava escrevendo para essas igrejas. E aí ele estava chamando a atenção isso, ó. Vocês lembram desses poderes bestiais que estão tomando conta da sociedade, tomando conta da igreja? E aí ele continua falando ali assim, ó, todos os que apoiam essa religião cultural, dentro ou fora da igreja, por mais semelhantes ao cordeiro que possam ser, são agentes da besta, né? São agentes da besta. Toda propaganda que incite a humanidade a idolatrar impérios humanos é uma expressão deste poder bestial que procura assumir a aparência do cordeiro, que procura enganar, que procura perseguir. E aí a gente tem que estar atento, né, à nossa postura como um testemunho de Cristo. Né? Temos testemunhado Cristo nesse tempo, ou a gente tem sido agentes da besta, a igreja no sentido que eu estou falando. Como tem sido a postura da igreja? O que a gente tem colocado a nossa adoração? Em que nós temos colocado a nossa adoração? E aí, nesse ainda mistério da Babilônia, a gente tem que pensar que é um paradoxo da propaganda. Porque a propaganda ela tem o intuito de fazer o mal parecer bem. Né? Eu linkei algumas coisas que são contrapostas, que é o que a propaganda faz, que é o que a Babilônia faz. Ó, o mal faz parecer bem, o que é demoníaco parece divino, o que é violento parece pacificador, o que é tirânico e opressor já parece libertador. Aquela fidelidade cega e incondicional parece uma religião, uma devoção religiosa de livre escolha. A grande mentira parece apenas um exagero. A igreja só tem que estar atenta, que não pode confundir que a Babilônia é a noiva. A igreja não pode esquecer, não pode ser enganada, não pode deixar de reconhecer a noiva.
Percebe? Aí está o grande engano de Satanás. Ele tenta mascarar a prostituta e apresentá-la como noiva. A queda da Babilônia é o terceiro ponto. Apocalipse 17 até 18, ele fala assim, quem é a Babilônia, né? Primeiro, aquela poderosa e idólatra cultura de morte, a Babilônia, ela está fadada à ruína. Quando o anjo chega para João e fala assim, vem cá que eu vou te mostrar. Por que você está admirado aí? Ela está caminhando para a destruição. Não era para você ficar admirado, né? O que o anjo fala para João é, por que você está admirado? Não era para ficar admirado, porque ela já caminha, ela está fadada à destruição, ela está derrotada. Isso aqui é uma aparência, não é real. Deus e o Cordeiro agora iniciam o declínio da trindade profana. Em versículo 17, 14, capítulo 17, 14 diz, e Cristo vencerá. Amém? Esse é o ato mais longo de... Gente, esse é tão importante isso. João frisa isso de uma maneira tão grande que essa é a visão mais longa do livro de Apocalipse. É a maior parte de Apocalipse. Ó, quantas coisas a gente já passou, né? Dos selos, das igrejas, mas a maior parte no livro de Apocalipse, a maior visão que tem, o ato mais longo é essa visão da queda da Babilônia. E aí ele fala assim, ó, começa, ela pode ser resumida, que ele fala, apesar de ser grande, a gente pode resumir ela como caiu a grande Babilônia. E Deus não derrotou apenas a trindade profana, ele derrotou a própria morte. Termina lá em 24, ok? O julgamento da Babilônia é outra palavra de justiça. Ele fala assim, ó, os cristãos não são chamados para conquistá-la, mas para sair delas. Os cristãos foram convocados, lembra ali que não foi por questão militar. A gente, em todo o tempo, João ouvia uma coisa, mas quando ele via, ele ficava chocado, né? João, ele ouviu assim, olha, vai vir um leão da tribo de Judá que vai poder abrir o livro, um vencedor. O que ele ouvia era uma imagem militar, vai vir um que vai destruir tudo. Mas quando João olha, é um cordeiro morto que vai vencer. Aí João depois escuta, lá são 144 mil, é a tribo lá, são 12 mil de cada tribo. Mas aí quando João olha, ele viu, não, é um exército enorme de todas as nações. Existe uma diferença entre o que João ouve e o que João vê, né? E aqui, nesse julgamento da Babilônia, a gente não foi chamado para conquistar, a gente foi chamado para ser testemunho de Cristo. E testemunho de Cristo requer que a gente precisa sair da Babilônia, a gente precisa sair da ideologia do mal, a gente não pode estar fadado junto à Babilônia, a gente é testemunha de Cristo. A gente não pode confundir, a gente não pode ser enganado. Percebe? A gente precisa estar alerta. No 18 ele fala isso, ó. Saiam dela vocês, povo meu. Para quê? Por que ele está mandando sair? Para que vocês não participem dos seus pecados, para que essas pragas que vão cair sobre ela não atinjam vocês. E quando os reis da terra, os que se prostituíram com ela e participaram do luxo, virem a fumaça que vem do incêndio, eles vão chorar e vão se lamentar por ela. Ai, ai, a grande Babilônia era uma cidade poderosa. Assim que vai ser a fala. A morte da Babilônia. A grande prostituta, então, ela é lançada no mar. É amarrada uma pedra de moinho e lançada ao mar, né? Essa morte da Babilônia, está lá em 18, 21, diz assim, constitui uma advertência. Quando a gente olha, a gente lê sobre a morte da Babilônia, a gente precisa lembrar que essa advertência, olhando lá, é para lembrar que eu tenho que ter cuidado com uma adoração errada. É para me lembrar contra o abandono de uma vida de oração, de adoração fervorosa e persistente para adotar algo que parece uma religião, que tem aparência melhor e é muito mais fácil, né? Porque é assim que vai aparecer para a gente, é muito mais fácil. Lembra lá? Até quando, Senhor? Até quando? Não foi assim, vem cá, que eu vou te pegar no... Espera mais um pouco. Não foi fácil. Não foi fácil. Uma vida fervorosa de adoração não é fácil. Para as diferenças entre um culto ao Cordeiro e esse outro que não é adoração e que nos impede de adorar. O grande engano da prostituição não é a imoralidade. O grande engano da prostituição
é o sacrilégio espiritual, né? Essa imagem, vocês lembram lá, que a todo tempo João falava lá, cuidado com a Jezabel que está no meio de vocês, né? As práticas nicolaítas. Ele estava lá chamando a atenção do povo para adoração, para idolatria, o que está acontecendo no meio de vocês. Olha só como que o povo de Israel sempre estava caindo através da idolatria, as práticas repugnantes, adorando outros ídolos. É a morte da Babilônia para nos lembrar isso. Aonde está a nossa adoração? Qual tem sido o tipo de adoração? Quando a Babilônia, depois da morte da Babilônia, vem um cântico. Gente, essa é a melhor parte, é a parte mais emocionante, assim, quando a gente ouve, né? Quando a gente lê. Apocalipse, ele começa com a visão de Cristo, lá no Apocalipse 1, quando a gente começou na primeira aula, que é a visão de Cristo a quem adoramos, né? Apocalipse 4 e 5 é a abertura do trono, quando João vê, e ele começa a ver a visão do povo de Deus em adoração, e Apocalipse termina lá em 21, 22, com o céu e a terra recém-criados, transformados num lugar de adoração, em um santuário repleto de adoração. E aí, essa é a representação recorrente. Um tema muito importante é a adoração. A adoração a Deus, que diz assim, ó, quando que a gente vai pensar nessa representação recorrente de adoração? A igreja estava sofrendo violência, uma propaganda astuta, engano. Lembra disso que a gente estava falando de todo, cuidado vocês, olha as práticas, olha o que tem feito, igreja, ouve de mim, escuta, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, não era assim? Então, diante dessas representações aqui, a gente tem 3 ações. Existe uma ficção piedosa, você pode assumir uma ficção piedosa, você pode assumir um escapismo, né? Achar que isso tudo é uma utopia, isso não existe nunca. Ou você pode ter algumas convicções teológicas. Dessas convicções teológicas, elas podem ser baseadas nas ações de Deus ou elas podem ser baseadas nas ações do mundo, né? E a gente tem que ter cuidado com essas ações teológicas. E estamos constantemente sujeitos a confusões. E a adoração é o ato que reorienta a gente. A adoração é o ato essencial do cristianismo. O local da adoração, a vida cristã, ela se baseia num Deus que está agindo com trovões, com relâmpagos. Lembra? Esse é o pressuposto. Quanto mais a pessoa se conscientiza de inúmeras catástrofes que ameaçam a existência humana, mais questiona o ato de adoração. É muito comum a pessoa hoje, o cristão, ele fala assim, mas olha lá a guerra que está acontecendo, né? Do lado de lá. Olha aqui, mas aqui do lado você vê a gente morrendo, sofrendo, com fome. E aí ele tenta fazer alguma coisa. E ele começa a se magoar com a igreja porque ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa agir, ele precisa, sabe, se movimentar para poder fazer. Aí ele começa a não se conformar com a igreja, porque a igreja está parada. O que a igreja está fazendo? E ele começa a ficar descontente com a situação da igreja, porque a igreja está parada. Mas o essencial do cristão é você, por mais que você faça, o melhor que você vai fazer é entregar a sua adoração. Porque você não pode fazer nada. A gente está submetido a um Deus que está agindo. A gente tem que entender que existe um contorno maior. É um Deus que está agindo com trovões, com relâmpagos, com raios. E o que mais que você faça, nada é mais essencial do que você possa fazer do que adorar a Deus, do que prestar o seu culto a Deus. Continuando aqui, ele fala assim, são exatamente, aqueles que abandonam, o abandonam não são, em sua maioria, os que não se importam com os problemas do mundo, são exatamente os que se preocupam. Não é a falta de energia moral que os leva a desprezar a adoração, é exatamente o contrário. As pessoas abandonam o lugar de culto com a melhor das intenções, porque ele vai fazer alguma coisa. Nada que fazemos tem mais influência no céu ou na terra do que o culto a Deus. Espera mais um pouco. Conclusão. E aí, após isso tudo, vem uma série de cânticos.
E o cântico é aleluia, aleluia. A gente tinha 4 clamores. Até quando, Senhor? Não era isso? Até quando, Senhor, o Senhor vai virar o rosto para mim? Até quando, Senhor, o Senhor vai permitir que o meu coração fique triste? Até quando? Eram 4 até quando dos mártires. E agora vem uma explosão, um cântico de aleluias muito grande. E o primeiro aleluia, esse aleluia, né, ele começa um caminho que nos leva de volta ao culto, que é o que a gente deve fazer. O primeiro aleluia está lá, ó. Vamos ler comigo, abre aí. Apocalipse 19:1. E minha aula está voando. 19:1 diz assim, ó: depois disso eu ouvi nos céus algo semelhante à voz de uma grande multidão, aquela multidão que Jesus tinha visto dos redimidos, né? Lembra lá que ele falou assim, achei que fosse os 144 mil, quando João ouviu, quando ele viu era uma multidão, era um exército de redimidos no Senhor, que exclamava assim, aleluia, a salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque são verdadeiros e justos os juízos. Ele condenou a prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Celebra a verdade e a justiça no julgamento. Aqui, esse aleluia é porque acabou a tentação para abandonar a Deus, a armadilha para atrair a Cristo, a emboscada contra a perseverança. Acabou a sedução à fé. Aleluia! Acabou, ali acabou. Já está feito, como o Marcelo falou na outra aula. É um aleluia para você. Acabou, ela não tem mais poder sobre nós. Não tem. Você pode dar um aleluia por isso? Aleluia! O segundo aleluia, ele diz assim, ó. Demonstra sem palavras a gratidão. Ele agora vê a fumaça, uma fumaça subindo lá. Lembra quando ele falou assim, vocês vão ver a Babilônia incendiada. E agora aquela fumaça do incêndio da Babilônia está subindo para confirmar lá mais um aleluia, aleluia. O rei venceu. O rei venceu, aleluia. O terceiro aleluia diz assim, ó, 19:4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes, o que eles fizeram? Se prostraram e adoraram a Deus e estavam assentados no trono. E do trono, meus irmãos, do trono veio a palavra, ó, os anciãos, no dia do Senhor, eu coloquei ele assim para a gente, toda a comunidade litúrgica que reside em volta do trono. Era um coral esplêndido. Esse coral, que hoje é invisível, que está no meio da igreja, está no meio das orações do povo, das nossas reuniões sofríveis. Esse sobrenatural de Deus. Agora ele começa com um grande clamor e fala, aleluia, o rei venceu. A Babilônia está fadada à destruição. Ela está acabada. Agora, todo o corpo espiritual agora também manifesta um aleluia. Agora, no quarto aleluia, do próprio trono, antes do quarto, aleluia, vem a resposta de Deus. E agora, do trono de Deus, vem um clamor, uma conclamação a todo o povo de Deus, dizendo amém, aleluia. Louvem o nosso Deus, todos vocês, servos, todos em reverências diante deles, os grandes e o pequeno. E agora, meus irmãos, o grande, o estrondo da igreja. É um aleluia que toda a igreja agora proclama e fala um aleluia. 19:6-8, acompanha comigo lá. Ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão. Parecia o estrondo de muitas águas. Eram fortes trovões. E bradava assim, aleluia, porque reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos. Vamos alegrar-nos, dar-lhe glória, porque chegou a hora. Chegou a hora das bodas do Cordeiro. Chegou o grande casamento do Cordeiro. A noiva já está pronta. A noiva já está pronta. E ela já se aprontou com o vestido que foi lhe dado. Ele era de linho fino. Ele era brilhante e era puro. A noiva está pronta. Ele venceu, aleluia. Ele venceu.
A noiva não está lá cheia de pérolas. A noiva não está de púrpura. A noiva ela não está fantasiada como uma prostituta. E a gente não pode se enganar. A gente foi convidado para bodas. Ele venceu, aleluia. Pode passar, Marcelo, mais um, por favor. A conclusão que a gente tira de hoje, ó, aqui em Apocalipse, esses 4 aleluias, eles retiram lá daquele até quando? Do corpo machucado, julgado, sofrido, e vem como resposta. Ainda que não fosse naquela hora, tu espere mais um pouco, mas ele vem com um aleluia, que vai ser muito melhor do que a gente imaginou. O reino de Deus não vem simplesmente para salvar um povo eleito, que reconhece que o seu governo em um mundo rebelde sobre o qual o seu reino prevalece meramente por destruir os rebeldes. Ele vem como testemunho sacrificial do povo eleito, o povo que já reconhece o governo de Deus, e traz as nações rebeldes para que também o reconheçam. A sua ação, a minha ação, a ação da Igreja de Deus, não é pegar as armas e lutar, mas é testemunhar do único Deus verdadeiro, para que a gente alcance as nações. Não é que a gente vai ser salvo e feche os olhos para quem está aqui, mas é buscar os que estão perdidos. É conclamar. Como? É a pergunta do início. Como? Sendo testemunha de Cristo, até a morte. Até a morte. Pedindo a Cristo para que Ele nos oriente, sendo-nos reorientados ao lugar de adoração, ao culto que a gente deve prestar. Mensagem final aos leitores de João foi: os leitores são incitados a fazerem parte dessa batalha. O Espírito agora conclama as igrejas a desempenhar o seu papel nesse drama. Qual é o seu papel no drama da igreja? Qual é o seu papel no drama que ele estabeleceu para todos nós? Abandonar a idolatria. Ser fiel a Deus, especialmente durante a tribulação. Experimentar a vida que somente Deus concede. Não é apenas profético, é missional, é para fora. A igreja é chamado para fora. É na sua casa, é no mercado, é no seu colégio, é onde você está. Você foi chamado para fora. Você foi chamado para testemunhar. Você foi chamado para ser ação daquele Deus que está agindo para alcançar esses povos que estão com o coração endurecidos. Você é responsável por testemunhar no único Deus verdadeiro. Testemunhar no mundo. Pode passar, Marcelo. Finalizamos 10:01. Acho que hoje deu, né? Eu gostaria de deixar aqui algumas recomendações de leitura. Tem esse livro aqui que é bem legal. Ele precisa cair, né? Ele fala sobre a teologia do livro de Apocalipse. É um livro, assim, bem didático, tá? Para você poder ver. Tem esse outro também que é bem legal, Lendo Apocalipse com Responsabilidade. Também é uma leitura bem fluida, dá para acompanhar. E para os adolescentes, para quem tem filho jovem, adolescente, tem um mangá que é muito legal, que é um mangá só de Apocalipse, né? Então, assim, é uma revista em quadrinho. Então, ele é muito interessante mesmo. Ele tem todas as partes, vai mostrando. Então, se quiser se aprofundar, quiser ler, quiser fazer uma leitura, fica a dica das leituras que a gente tem aqui. Então, assim, para concluir isso, irmãos, a gente precisa ter na expectativa que foi feito. O rei venceu. A aleluia será celebrada. Agora é o nosso papel, reconhecendo quem é a prostituta e como a gente vai se posicionar diante dela. Queria orar com vocês, né? Você pode ficar de pé nesse instante? Para a gente poder orar. Pai, em nome de Jesus, nós te prestamos graças, nós louvamos o seu nome, glorificamos porque tu és santo, justo, poderoso.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor estabeleceu um grande enredo, Pai, e nos colocou como personagens nele. Pai, capacita o nosso olhar com o Teu Espírito Santo para nos reorientar diante do Teu louvor. Fortalece o nosso coração na Tua palavra, Senhor, para que nós não sejamos enganados. Fortalece, Senhor, e encoraja-nos a ser testemunhas de quem o Senhor é. Ensina a gente, Senhor, a reconhecer que toda a história já está feita, que tudo já está consumado. E tudo foi feito, Senhor, porque o Senhor nos amou. O Senhor ama e o Senhor quer que todos sejam salvos. Então, ajude a gente, Senhor, ser uma ação de Deus onde a gente está. Que a gente testemunhe em casa, a gente testemunhe no trabalho, na nossa comunidade, onde a gente estiver, Senhor, para que pessoas sejam alcançadas através do nosso testemunho para a glória do seu nome. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Dá-nos entendimento e compreensão de quem Tu és, Senhor, para que a gente possa Te amar mais. Renova, Senhor, a nossa mente pela renovação da Tua palavra. Fica com a gente. Nós Te damos um grande aleluia. Aleluia, Senhor, porque louvado de fato é o Seu nome. Fica conosco, Senhor, que nós Te pedimos, Te agradecemos por essa oportunidade que a Tua igreja tem de fortalecer o coração e de ser encorajado com a Tua palavra. Usa-nos, Senhor, para o louvor da Tua glória. Fica com a gente, Pai, no restante do decorrer desse dia. É o que nós Te pedimos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Obrigado por todos. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de... E da outra aula não deu nem tempo da gente fazer pergunta, né? Não, ninguém? Uma pergunta? Qualquer coisa é só me procurar, tá bom? Eu não sei como é que se o Bira vai finalizar, não vi o Bira aqui. Mas é isso, gente. Obrigada aí pela atenção, tá?
que dia mais complicado, né? Às vezes, sim. Eu até conversei com o peito, né? Quero deixar a mão, mas não quero deixar ninguém desconfortável. Isso. Tá certo. Valeu.